Boa noite a todos, amigos do Celuz. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com o nosso amigo Walid, que é trabalhador do Centro Cantinho da Fé, de Candangolândia. Muito obrigado, Walid, por aceitar o nosso convite para a palestra da noite de hoje. Obrigado, Renata. Também estou muito feliz com essa oportunidade. Obrigada. O Walid vai falar sobre a comunhão com Deus. E eu farei a leitura de uma pequena mensagem para harmonizarmos o ambiente do livro Sugestões Oportunas de Torres Pastorino. Trabalho. Montanhas de livros e pilhas de papéis dão à mesa a impressão de eficiência no trabalho. Todavia, o mais forte e profundo labor não é o acúmulo externo de dados, mas o mergulho em profundeza no próprio âmago. As mãos, os ouvidos, os olhos, muito se agitam, mas o que realmente produz é a mente silenciosa. Todo trabalho, para ser realmente eficiente, precisa ter um objetivo sadio, o serviço da ajuda ao irmão. O próprio passatempo deveria ter finalidade útil para que pudesse ser aproveitado. O tempo precisa ser ganho, aproveitado, vivificado. Jamais procure matá-lo. O descanso, ainda que parecendo paralisia externa, é revigorante interno que nos proporciona energias. Será, pois, produtivo se dele soubermos extrair todo o proveito que nos proporciona. Então, gostaríamos de agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade da noite de hoje, de estarmos aqui reunidos. Gostaríamos de pedir luz para toda a humanidade, para os irmãos que se encontram em guerra, que a espiritualidade consiga ajudá-los para terem sabedoria, amor, esperança e paz. Que possamos apreender todo o ensinamento do nosso irmão da noite de hoje, para colocarmos em prática na nossa vida, no trabalho, no bem. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Walid, a palavra é toda sua. Obrigado, Renata. Então, boa noite a todos. É realmente um momento assim, de muita alegria, de uma honra, essa oportunidade de estarmos aqui ligados a essa família do Centro Espírita Caminheiros da Luz, onde temos amigos de longa jornada, né? Quando a gente começou no movimento espírita, a dona Rosi, tivemos muitas reuniões juntos, o nosso abraço fraterno para a senhora, o nosso querido Américo, também participamos de muitas atividades juntos, de forma que é uma grande satisfação estar participando das atividades do Celuz. Agradecer a Renata, né, que nos dirigiu o convite e coordenou, né, para que a data realmente pudéssemos estar nessa noite de hoje. O tema que nós vamos tratar, conforme mencionado, é a comunhão com Deus. E nós vamos iniciar com uma frase que Jesus disse no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, que é considerado o mais belo sermão da história da humanidade. Nunca antes e nem depois de Jesus se proferiu um sermão de tanta profundidade, de tanta beleza, de tantos ensinamentos transformadores como no Sermão do Monte, que está registrado no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Ali está o Sermão do Monte, detalhadamente. No capítulo 6 de Mateus, Jesus tratou da oração, da importância da prece. É ali que ele ensinou para aqueles que o ouviam, né, ali às margens, com a vista do Lago de Genezaré, né, ali na cidade de Cafarnaum, sobre um monte, ele ensinou a prece que todos nós conhecemos, que é o Pai Nosso. Né? Todos nós sabemos que Jesus nos ensinou o Pai Nosso, talvez nem todos nós lembrássemos que foi ali no Sermão do Monte e que está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E começa no versículo 9.
Esse ensinamento que nós vamos desenvolver na noite de hoje, ele está no versículo exatamente anterior ao início do Pai Nosso. Portanto, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 8. É isso que nós vamos examinar hoje, um ensinamento tão profundo que se nós nos dedicarmos a refletir sobre essas palavras de Jesus, que é uma linha só, são ensinamentos que podem mudar para melhor muitas coisas na nossa vida. Podem promover transformações benéficas, a depender de cada um, o quanto se aprofundar e o quanto refletir e se dedicar a colocar em prática o sentimento que tem nessa frase de Jesus. Ele disse assim: Deus, vosso Pai, sabe tudo que vos é necessário antes de vô-lo pedir. O que Jesus disse, né? Falando na linguagem de hoje, né? Olha, Jesus sabe o que cada ser humano, cada um de vocês necessita antes de você pedir a Deus. Ou seja, se a gente está com um problema de saúde, por exemplo, né? E nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos traga um alívio àquela situação, ou para curar, antes da gente fazer o pedido, porque aquilo é uma necessidade, Deus já sabe. Então a gente não vai dar notícia para Deus: olha, Deus, eu estou doente. Presta atenção no meu caso, Ele sabe tudo, todos os seres humanos, cada um que está nos assistindo neste momento, que vão assistir em outras oportunidades, né, no futuro. Esse é o ensinamento de Jesus. Você que nos ouve, que nos assiste, Deus sabe tudo o que você necessita. E sabe todas as suas potencialidades, todos os recursos que você tem dentro de si. Esse ensinamento, ele tem consequências muitíssimo importantes. Jesus está afirmando, com essa frase, que Deus está em comunhão perfeita com todos os seres da criação. Na verdade, nós vamos encontrar no capítulo 2 do livro A Gênese, que tem o título Deus, Kardec nos ensina que Deus está em comunhão com todos os seres da criação, na verdade, do universo, não é só da Terra. Então, vamos analisar a Terra, que é o nosso planeta, né? Deus está em comunhão perfeita com cada um de nós. O que cada um pensa, o que cada um fala, o que cada um faz, Deus sabe no mesmo instante. É isso que Jesus está dizendo, Ele sabe tudo. Ou seja, Deus não está separado de nós. Ele não está em algum lugar e nós estamos aqui. Ele está aqui conosco neste momento. Então, Jesus trouxe esse ensinamento, só que ele não explicou como que é possível isso. Porque, naquela época, nós não tínhamos a menor condição de entender uma explicação de como isso seria possível. Mas, hoje, nós já temos condições de compreender. Tanto temos que Jesus enviou Allan Kardec com essa missão extraordinária de explicar os ensinamentos de Jesus à luz dos nossos conhecimentos científicos, conhecimentos religiosos atuais. Todos nós já estamos mais adiantados, mais evoluídos do que éramos há 2000 anos. Mas o importante é que Jesus ensinou de forma clara que Deus está em comunhão perfeita com todos nós. E uma questão interessante a pensar: será que a comunhão de Deus é igual com todos os seres da criação? Então, por exemplo, Jesus é um Cristo, né? Um Chico Xavier no nosso meio espírita, um espírito evoluidíssimo. Nós, né, somos espíritos, né, vamos dar um título assim só para essa comparação, espíritos medianos, né? E será que a ligação de Deus é igual com todos os seres? Com aqueles, com Cristo, com os seres angélicos, com seres medianos, né? Ou até inferiores? Então, ali no capítulo 2 do livro A Gênese, Allan Kardec nos explica que Deus
ele irradia o seu amor, esse fluido divino universal, para todos os seres da criação. É como a gente comparar com o Sol, né? O Sol, quando brilha, aqueles raios, ele não vem igual para todo mundo. Então, tem gente que gosta mais de sol, fica lá pegando o sol. Tem gente que não gosta, se esconde do sol, mas ele está brilhando igual para todo mundo. Ele não escolhe, ele simplesmente irradia a sua luz. E assim Jesus, na verdade Deus, ele irradia dele esse fluido divino universal, que é um fluido que é sensorial. Esse fluido vê, ouve e sente. Então, por meio desse fluido sensorial, Deus está em comunhão perfeita com todos os seres da criação. Então, tudo que nós pensamos, no mesmo instante que a gente pensa, ele se projeta nesse fluido e Deus sabe que a gente pensou aquilo. Tudo que a gente sente, ele sabe que a gente sentiu. Tudo que a gente faz, a gente sabe que nós fizemos. Então, Allan Kardec e os espíritos superiores vieram explicar como é possível o fenômeno que Jesus descreveu há 2000 anos. É possível por meio desse fluido divino universal, ou fluido cósmico universal. E é importante destacarmos que esse fluido não é Deus, ele é uma emanação de Deus. E onde Deus está? No fundo, não tem importância a gente saber isso, procurar entender, né? Se ele está ligado a nós, se ele está lá onde for, mas por meio desse fluido ele está aqui. Ele está onde você está, onde eu estou, ele está ligado a todos nós. Nós estamos mergulhados nesse fluido. Ele compara como um peixe dentro das águas do oceano, né? O peixe pode nadar muito lá para frente, nada para trás, nada para a direita, nada para a esquerda, para cima e para baixo, mas ele jamais está fora da água. Ele está sempre envolvido por aquela água. E nós estamos sempre envolvidos por esse fluido. Não só envolvidos, esse fluido divino está dentro de nós também. Cada célula nossa. Por isso que se a gente ficar doente, tiver alguma alteração, Deus sabe o que cada um de nós sente antes de nós pedirmos, né? Então, vejam que maravilha, né? A doutrina espírita veio explicar como é possível, né, aquilo que Jesus revelou há 2000 anos, quando ele disse: Deus sabe tudo o que cada um necessita antes de vocês pedirem, né? Então, Jesus ensinou que Deus está em comunhão perfeita com todos os seres humanos. Uma comunhão ininterrupta, contínua. Isso quer dizer que nem por um segundo é possível qualquer ser humano se desconectar de Deus. Deus está conectado com todos. Aliás, não é nem por um segundo Deus se desconectar dos seres humanos, porque ele está ligado a todos nós igualmente. Vamos agora inverter a pergunta, né? Nós perguntamos primeiro, será que essa comunhão de Deus é igual com todos os seres da criação? Nós vimos que sim, né? Mas vamos inverter a pergunta agora. Será que todos nós estamos igualmente ligados a Deus? Será que a nossa comunhão de Deus é igual daqui para lá? De lá para cá é igual. Será que daqui para lá é igual? Será que Jesus, o grau de ligação dele com Deus, de sintonia, de afinidade, é igual ao do Chico Xavier? É igual ao nosso? Ou é diferente? Aí a diferença é grande. De lá para cá é igual, porque é amor puro, né? Agora, daqui para lá, não. Daqui para lá é totalmente diferente. Jesus, que é um Cristo, o Cristo do planeta Terra, ele tem também uma ligação perfeita com Deus. Deus tem uma ligação perfeita com ele e ele também tem uma ligação perfeita com Deus. Porque a mente de Jesus não se desconecta de Deus. Tudo que Deus quer que ele faça, Jesus sabe no mesmo instante e obedece e cumpre. Por isso que certa vez Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Isso levou, essas palavras de Jesus, dentre outras, levou a Igreja Apostólica Romana a interpretar que Jesus estava asseverando que ele era o próprio Deus, né?
Mas é claro que não era isso que Jesus estava dizendo. Quando a gente lê o Evangelho todo, Jesus se distingue de Deus. Mas ele disse, de fato, que eu e o Pai somos um, querendo dizer que ele, Jesus, tem uma sintonia tão perfeita com Deus, é como se fosse um, que tudo que Deus quer que ele faça, ele no mesmo instante ouve, sente e ele obedece. Como se fosse um, é uma extensão. Olha que maravilha, né? E nós, seres humanos, né? Nós estamos longe disso, né? Porque as nossas ligações com Deus, a gente se conecta com Deus quando a gente está reunido em nome de Jesus, como essas reuniões que são realizadas no Celus, que a gente desliga de todas as questões da vida material, né? Nós vimos a lição que foi lida pela Renata sobre o trabalho, né? Que às vezes a gente se desgasta demais com o trabalho material, horas de lá para cá, mas o mais importante é o quanto que nós estamos acerenando a nossa mente e nos conectando com Jesus e com Deus, né? Então, no nosso caso, o que acontece? Um momento como esse, de oração e de prece, a gente sente que alguma coisa está diferente, que a gente está em comunhão com Deus. Quando a gente está praticando a caridade, quando nós estamos orando, né, nós estamos ampliando a nossa comunhão com Deus. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está reclamando da vida, né, quando a gente está, às vezes, fazendo uma maledicência, falando mal de uma outra pessoa, nós estamos nos desconectando de Deus. Então, nós nos conectamos, desconectamos. Durante um dia, a gente entra em sintonia com Deus, a gente sente paz, sente equilíbrio. Daqui um pouco a gente já está nervoso, alterado, se desequilibra. Então, será que é possível nós, seres humanos, conseguirmos alcançar um estágio de paz, de equilíbrio interior, que a gente também permaneça por um tempo prolongado em comunhão perfeita com Deus, prolongada com Deus? Será que alguém já conseguiu isso? Nós temos um exemplo no próprio Evangelho de uma pessoa que conseguiu isso, que é o Paulo de Tarso, né? Veja que o Paulo de Tarso, que era no início, né? Ele era um doutor da lei, uma pessoa importante do judaísmo, mas quando começa o movimento do cristianismo nascente, ele se torna um perseguidor dos cristãos. E ele leva muitos cristãos à morte, né? À prisão e à punição, né? Alguns até pela morte. E vejam que depois que ele tem um encontro com Jesus, às portas de Damasco, né? Quando Jesus pergunta para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Saulo diz, quem sois, Senhor? Ele fala, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Então, o Saulo começa a transformar a sua vida, depois ele vai mudar o nome dele de Saulo para Paulo, mas ele vê que não é fácil, não é tarefa fácil, porque ele mesmo confessa em uma de suas epístolas, ele confessa num gesto de humildade muito importante para nós, para a gente ver que esses grandes espíritos também têm conflitos. Ele disse assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. É claro que ele não está dizendo que ele não fazia nenhum bem, ele fazia muito bem, muitas coisas no bem, mas ele queria fazer muito mais, mas não conseguia. E tinha muitas coisas que ele não queria mais fazer no mal, e acabava fazendo. Se a gente for trazer para nós hoje, puxa, eu queria não reclamar mais, eliminar da minha vida a reclamação. Mas quando a gente menos vê, a gente distrai, está reclamando. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Ah, eu não queria falar mais mal de ninguém. Queria eliminar isso da minha vida. Porque às vezes você senta ali numa rodinha de amigos, de colegas, estão falando, tá? Alguém fala de aqui, fala daqui. Oh, você viu que é uma matéria na televisão? E a gente se descuida. Ah, é mesmo. A gente cai, escorrega. Né? Porque nós somos ainda muito invigilantes. Mas foi muito importante o Paulo de Tarso escrever isso, porque ele estava revelando o que acontecia no campo íntimo dele. Ele fala, olha, eu vivo um conflito, e não tem problema nenhum viver o conflito. Faz parte da jornada evolutiva viver esse conflito. Principalmente todos aqueles que buscam uma religião, um caminho religioso, como nós que estamos hoje reunidos aqui,
esse conflito se instala de imediato, porque a gente começa a entender o ideal do Cristo, aquilo que a gente deve se transformar. Só que a gente não dá um pulo daqui para lá. A gente tem que subir degrau por degrau. Enquanto a gente está subindo, a gente tem muitas coisas de mal que a gente não queria mais fazer e faz. E outras coisas no bem que a gente queria fazer, fala, nossa, eu faço isso, mas eu sinto que é pouco. Eu posso fazer mais. Eu queria trabalhar num lar de crianças, ir toda semana. Eu queria ir num lar de idosos. Eu queria participar também nas obras sociais. Eu queria fazer mais, mas não faço. Eu estou fazendo isso aqui, mas eu queria fazer mais. Então, todo o bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não queria mais fazer, ainda faço. Esse conflito é natural. O ser humano que está buscando se melhorar tem que lidar com esse conflito. Isso não é para a gente entrar em desespero. Temos que conviver com ele. Isso mostra que a gente está evoluindo, que a gente está identificando, que a gente está se conhecendo. E o Paulo de Tarso nos deu um exemplo maravilhoso, que ele continuou persistindo, perseverando, viajando por todas aquelas cidades, né? E pregando a boa nova, falando de Jesus, né? Instalando igrejas em cidades onde ia, né? Na maioria das vezes nas casas das pessoas. E ele fez isso, foi disciplinando, trabalhando. A lição foi o trabalho, né? Trabalhando para Jesus, trabalhando, até que um dia ele sentiu algo extraordinário. Um dia ele sentiu que a vida dele, viveu 30 anos servindo a Jesus, né? Um dia ele olhou e falou, meu Deus, o meu pensamento agora é integral para Jesus. Tudo que eu faço agora é para Jesus. Aí ele saiu do conflito. Ele venceu o conflito. E ele escreveu, já não sou eu mais quem vivo. É o próprio Cristo que vive em mim. Olha aqui que o Paulo conquistou, né? Ele está dizendo assim, o meu pensamento agora é todo guiado por Jesus. Minha mente está tão conectada com Ele que tudo que Ele quer que eu faça, eu sinto na mesma hora e eu obedeço. Jesus. Eu não questiono. Paulo viaja para Roma. Ele fala, não, senhor, mas em Roma eu não queria ir, não. Está muito longe, é muito cansativo. Ele não questiona, ele sente aquela intuição e vai. Tem que viajar quilômetros, tem que andar a pé, não importa. Paulo vai para tal cidade. Paulo vai encontrar o Pedro e o Tiago. Ele simplesmente obedece. Já não sou eu mais quem vivo, é o próprio Cristo que vive em mim. O que quer dizer isso, né? É como se o Paulo de Tarso estivesse dizendo a mesma frase que Jesus disse para Deus. Eu e o Pai somos um. É como se o Paulo de Tarso estivesse dizendo, agora, depois de 30 anos trabalhando para Jesus, eu e o Cristo somos um, porque tudo que ele quer eu sei, eu sinto e eu obedeço. Então, a essa história do Paulo de Tarso, nós gostamos muito. Por quê? Porque ela nos mostra que ele partiu de uma situação de conflito igual a que todos nós vivemos. Quem acha que não tem conflito é porque não se analisou direito, profundamente. Porque esse conflito existe. Todos nós, seres humanos, estamos buscando nos melhorar. Existe esse conflito, mas é um conflito saudável. Não é um conflito que eu tenho que fazer terapia, eu estou com um problema. Não, é um conflito saudável. Ele sempre te mostra, olha, você não alcançou ainda o seu estágio que você tem potencial para alcançar. Sempre para nos manter ativos, não se acomode. É um alerta. E se a gente não tiver esse conflito, a gente fala, eu já vou lá no centro 2 vezes por semana, eu vou 1 vez por semana, já está bom, vou dar uma acalmada. Né? Não, o conflito fala, olha, você veio aqui para fazer muitas coisas na Terra. Todo o bem que você pode fazer. Então, é um conflito saudável. E o Paulo de Tarso venceu, nos mostrando que é possível, sim, nós conseguirmos também. E todos nós vamos conseguir. Todos os seres humanos do planeta Terra, um dia, no processo das reencarnações sucessivas, do esforço de cada um de nós, vamos conseguir também ter uma comunhão perfeita com Jesus. E vamos dizer também,
Já não sou eu mais quem vivo, é o próprio Cristo que vive em mim. Olha que maravilha, né? Então, por isso que isso é um estímulo, né? Uma esperança, um consolo para todos nós nos mantermos firmes nesse propósito de servir a Jesus. No nosso caso, na doutrina espírita, né? Que é um caminho maravilhoso, né? Que nos apresenta essa oportunidade sagrada, né? Então, nós vimos que a comunhão de Jesus com Deus é perfeita, a comunhão de Paulo de Tarso com Jesus é perfeita, mas a nossa comunhão com Deus não é perfeita, porque nós somos imperfeitos, nós somos invigilantes, nós somos distraídos, às vezes somos acomodados. Então, a gente entra em sintonia, conecta, depois desconecta. Igual um rádio, né? Ou uma televisão. Às vezes está conectado, depois se desconecta. Para a gente perceber como é que é esse fluido divino, basta a gente analisar o rádio e televisão. As emissões da televisão, das antenas, são todas aqui no ar, né? E do rádio também. Ninguém está ouvindo, assistindo televisão e nem ouvindo rádio, que precisa de um aparelho, né? Na hora que a gente pega esse aparelho, a gente liga, a gente sintoniza naquele canal certo, a gente começa a assistir a uma programação que já estava aí no ar. Ela não foi criada porque a gente ligou a TV. Esse fluido está aí o tempo todo. Então, esse fluido divino de Jesus, ele também está aqui o tempo todo. Só que a gente precisa de um aparelho para poder entrar em contato com ele. Qual que é esse aparelho? A nossa mente. Nós temos que aprender a sintonizar a nossa mente com esse fluido divino. Nós vamos ver que está tudo aqui. A gente não precisa ir para lugar nenhum. Não precisa viajar, não precisa buscar onde que está Deus. Ele está aqui nesse momento. Eu preciso apenas aprender a usar o meu aparelho, que é a mente, para entrar em sintonia e prolongar cada vez mais esse período de sintonia com Jesus. A gente sente aquela paz, aquele bem-estar e continuar trabalhando, né? E o que a gente pode fazer? Dá licença. Quais são as principais atividades que a gente pode fazer para nos ajudar a prolongar a nossa comunhão com Deus, a acelerar e a fazer com que essa sintonia com Deus, essa comunhão com Deus, seja mais estável, mais permanente, não seja tão oscilante como é. O próprio Allan Kardec nos ensinou que é a expressão máxima da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. É como se ele estivesse dizendo, olha, fora da caridade não há comunhão com Deus. Não adianta. Pode tentar vários caminhos, ter muito caminho bonito, mas o que conecta com Deus é a caridade. E a caridade, no seu sentido amplo, como eu entendia Jesus, que é também a caridade de doação material, de alimentos, de roupas, de remédios, mas é muito mais ainda outras atividades. Então, nós temos a caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão. Uma forma importantíssima da caridade nos tempos atuais é a oração. A oração, todos nós podemos fazer a oração. Claro que se a gente ora só por nós, né, é uma coisa, mas se a gente ora por nós, pelos nossos familiares, e ora pelos amigos, pelos colegas, ora pelos governantes, ora pela humanidade, virou caridade, que foi a oração que a Renata fez no início. Ela orou pedindo por toda a humanidade. Então, talvez nós não tenhamos essa percepção que a oração também é uma caridade. Então, ninguém está numa situação que não possa fazer a caridade, porque todos nós podemos orar pela humanidade, visualizar Jesus com as suas mãos estendidas das regiões celestiais, irradiando luz sobre essa região do leste da Europa, onde atualmente há um conflito bélico. Imaginar a luz de Jesus descendo ali sobre todos, iluminando os governantes, aqueles que têm sobre os seus ombros a grave responsabilidade de conduzir os destinos de suas nações. A gente orar por eles, para que as pessoas tenham um flash na sua mente e parem para pensar no que estão fazendo, sintam a influência de Deus.
possam sentir esse fluido divino de Deus e Jesus, que está lá também. Está lá na guerra, tem esse fluido divino. Só que ali está mais difícil entrar em sintonia com esse fluido, porque os pensamentos estão desequilibrados, né? Estão na agressividade. Então, orar, fazer visualizações criadoras é uma caridade, né? Fazermos o bem ao próximo com a palavra. Então, a atividade no centro espírita, que é o diálogo fraterno, e mesmo fora do centro espírita, no nosso local de trabalho, na sociedade, no trabalho, se a gente, na via pública até, se a gente encontra uma pessoa que a gente conhece, né, ou que nos procura para o diálogo, se essa pessoa está triste, se ela está desanimada, se ela está abatida no seu emocional, então é um dever, né? Nada desses encontros, nenhum desses encontros são por acaso. Se uma pessoa nos procura, nos telefona, ou se a gente liga para alguém e a gente vê que a pessoa não está bem, nós estamos sendo convocados ao trabalho por Jesus. Então, nós vamos estabelecer aquele diálogo fraterno. Vamos falar das esperanças e consolações do Espiritismo. Tudo passa. Deus está no governo de tudo. Jesus é um Cristo perfeito. Todas essas situações difíceis vão ser superadas. Deus jamais permite que qualquer um dos seus filhos seja submetido a uma experiência que ele não seja capaz de dar solução, porque ele é um pai de amor infinito. Um pai de amor infinito não vai mandar o filho fazer uma coisa que ele não dá conta. Então, seja qual for a situação que você, o irmão, a irmã que está nos assistindo, esteja passando, qualquer dificuldade de ordem de saúde física sua ou de um parente, ou dificuldades financeiras, dificuldade de trabalho, dificuldades em relacionamentos conjugais, relacionamentos no campo de trabalho, né, ou com vizinhos, tenha uma plena certeza, você é capaz de superar isso. Eu sou capaz, todos nós somos capazes. Porque se nós não fôssemos, Deus não nos colocaria nessa situação. Só que como a gente começa a acreditar que a gente não dá conta de resolver, acaba que não resolve. Porque a nossa mente mesmo nos atrapalha. Fala, cheguei no meu limite, eu não dou conta mais, parece que Deus me abandonou. Tem gente que chega a dizer isso. Veja que com o estudo de hoje é impossível Deus abandonar, porque Deus está em comunhão perfeita conosco. Então, a caridade é o segredo para a gente ampliar cada vez mais a nossa comunhão com Deus. A caridade pela oração, pela visualização criadora, pelas palavras de esperança e de consolo. Então, se você conversa com uma pessoa que está triste e no final da conversa ela está alegre, isso é uma grande caridade, não é uma pequena caridade. Se uma pessoa estava desesperada e no final da sua conversa com ela, ela sabe que foi bom conversar com você, estou mais animado, estou com mais esperança, isso é uma grande caridade. Só que talvez a gente não perceba que isso é caridade também. Então, a caridade é um campo de trabalho diário. Não é aquela ideia que nós tínhamos antigamente, eu vou lá no centro, vou na igreja, vou fazer a caridade no domingo. Não é nada disso. A caridade é uma forma de viver a vida diariamente, né? No nosso lar, sermos tolerantes, né? Se o nosso cônjuge estiver, por alguma razão, às vezes alterado emocionalmente, é uma caridade ficar em silêncio, guardar a paz, a tranquilidade, é uma caridade. Conversar com nossos filhos, né? Quando eles nos buscam, dar atenção. Então, a caridade é um campo vasto de trabalho. Levar comida para quem está com fome, roupa para quem está desnudo, né? Então, Deus nos dá essa oportunidade de trabalho. Então, todos nós que desejamos ampliar a nossa comunhão com Deus, vamos praticar a caridade. Mesmo que a gente esteja doente, qual a caridade que a gente vai fazer doente? Vamos orar pelos outros. Vamos telefonar para alguém, levar a palavra de esperança. Às vezes você liga para alguém, está falando para ela, olha, vai dar tudo certo, você vai ficar bem. E a pessoa fala, não, você não está doente? Fala, estou, o corpo está doente, mas a minha alma, graças a Deus, estou com Jesus, eu estou bem, não estou doente. Então, nós vamos colocando em prática essa comunhão com Deus.
E vamos deixar um alerta. Da mesma forma que esse é o melhor meio da gente ampliar a nossa comunhão com Deus, tem um outro que nos desconecta de Deus. Nós vamos destacar um só. A gente pode fazer um exercício e falar assim, hoje a gente escolhe um dia da semana. Pode ser o dia que tem a reunião no Centro Espírita. Hoje eu não vou cair na tentação de fazer isso. Porque é um vício milenar que nós temos. Eu vou correr um risco aqui de falar isso, talvez alguém vai falar, você se enganou, eu não tenho isso não. Mas eu vou correr esse risco. Todos nós temos. O vício da reclamação, da lamentação. Esse é um vício milenar que nós temos. A gente reclama que nem percebe. A gente fala mal do clima, fala mal das pessoas, reclama do tempo, reclama de dinheiro, reclama dos patrões, reclama do governo. Assunto não falta. E a reclamação é um desconectador de Deus. A gente desconecta, a nossa mente se desequilibra, a gente não está falando com Deus. Então, ao mesmo tempo que vamos praticar a caridade, vamos ampliar nossa conexão com Deus, vamos evitar as atitudes mentais que nos desconectam. E, na noite de hoje, estamos propondo que seja a reclamação. Vamos vigiar a reclamação. Vamos falar, hoje não vou reclamar de nada. Pode pedir alguém na casa da gente, ó, presta atenção em mim, se eu reclamar de alguma coisa, você me avisa. Porque às vezes a gente reclama e não percebe, né? Porque visto a gente faz e não percebe. Então, é isso, meus irmãos, que nos esclarece os espíritos superiores, essa doutrina espírita maravilhosa sobre a comunhão com Deus. Deus está em comunhão perfeita com todos nós. Aquela ideia que nós tínhamos, eu vou fazer uma prece para o santo, para o anjo, para levar para Jesus, para chegar em Deus. Aí nós espíritas já adaptamos, vou fazer para o mentor, para levar para Jesus. Mudou o nome, mas continua a mesma coisa. O nosso pensamento está direto ligado a Deus. Já pensou no dia que a gente conseguir sentir isso, que Deus não está separado de nós? A gente sentir no nosso coração que Deus está em comunhão perfeita, que Ele está nos braços de Deus o tempo todo. Uma coisa, a gente está começando a entender isso, mas imagine quando a gente começar a sentir que nós estamos, que Deus está em comunhão conosco. Que tudo que eu falo, Ele sabe na hora, tudo que eu penso, Ele sabe, Ele sente. Então, o nosso desafio é nós conseguirmos ampliar progressivamente a nossa comunhão com Deus, para que um dia todos nós possamos também dizer aquelas palavras de Paulo de Tarso: já não sou eu mais quem vivo, é o próprio Cristo que vive em mim. E é isso, meus irmãos, nós agradecemos muitíssimo a todos pela paciência, pelo carinho de nos ouvirem, desejando os votos de muita paz e muita saúde para todos. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja, Walid. Foi ótima a sua palestra, né? Muito inspiradora. Fica aí o exercício, né, diário de não reclamarmos e também o compromisso, né, de afinarmos essa sintonia com Deus. Né? Não precisamos de intermediários, né? Uma ligação direta. Então, que a gente possa afinar essa ligação, essa sintonia, que a gente possa sentir cada vez mais essa sintonia. Né? Nós nos desconectamos, né? Deus está a todo momento por nós, e às vezes a gente se desequilibra, se desconecta, né? E aí a gente precisa retornar a casa. Então, muito obrigada. Você poderia fazer a oração final? Sim. Obrigada. Nós agradecemos muito à espiritualidade amiga, aos dirigentes espirituais do Centro Espírita Caminheiros da Luz, que irradiaram sobre todos nós muita luz, muita paz, energias curadoras e benéficas, nos proporcionando uma atmosfera de fraternidade, de equilíbrio. Que a vossa luz divina, Jesus, possa irradiar-se, alcançar a todos os nossos irmãos que passam por experiências dolorosas, levando o bálsamo da paz, do equilíbrio, o alívio, para que todos nós consigamos
retomar as nossas marchas a caminho da luz, nos ajudando uns aos outros. Agradecemos a direção do Centro Espírita Caminheiros da Luz, do CELUZ, a todos os nossos irmãos, e que a vossa luz divina, Senhor, ilumine e abençoe a todos aqueles que tiverem a oportunidade de assistir a este estudo da noite de hoje e manter os seus pensamentos ligados ao Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Agradecemos a companhia na noite de hoje. E muito obrigada a todos também por estarem aqui conosco. E nos vemos na próxima quinta. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.